Queridos, então, para vocês que entraram, vocês são bem-vindos. Nós vamos orar agora, vamos iniciar essa palavra, amém? Vamos iniciar com orações. Então, onde você estiver aí, libera a tua oração aos céus. Senhor, estamos aqui para mais um encontro, mais um momento. E como tem sido maravilhoso, Senhor, esses encontros, estarmos aqui juntos, sentados à mesa. Senhor, ainda que distantes, mas conectados em um só propósito. Pai, muito obrigado por nos proporcionar momentos assim. Senhor, nós clamamos pela Tua presença. Vem com a Tua presença que nos envolve nesse momento. Vem com a Tua presença que nos toca, que nos alinha, que nos direciona. Pai, eu clamo e já te agradeço, Senhor, por todos que estão aqui. Também aproveito esse momento para me unir ao clamor de muitos irmãos nesse momento que estão clamando, visando a cura dos enfermos, daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, com esse vírus. Pai, nós clamamos, aqueles que estão entubados, clamamos por cura, clamamos, Senhor, para que esse tempo se finda. Senhor, remove, Senhor, esse tempo. Senhor, há um clamor em nós nos arrependemos, nós nos posicionamos, nos colocamos diante de Ti, te pedimos, remove esse tempo, Senhor. Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, vamos lá, você que tem acesso à palavra, Provérbios capítulo 4, verso 5 e verso 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Amém? Então o escritor dos Provérbios, Salomão, ele está falando sobre sabedoria, sobre procurar adquirir sabedoria. Queridos, e nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é o verdadeiro tesouro, a partir de uma perspectiva. Há coisas que valorizamos mais e há coisas que valorizamos menos. Por não entrar ou não ver da forma correta, nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Então, o Senhor está nos chamando para um tempo de cumprimento, um tempo onde Ele quer cumprir algumas coisas. E nós, participativos desse cumprimento, precisamos estar dentro de um posicionamento. E o estilo de vida que nós vivemos, por mais que vivemos dentro da casa do Senhor, por mais que vivemos como cristãos, muitas vezes o estilo de vida que nós vivemos não será suficiente. Entenda bem, você não vai anular o que você viveu, mas você vai se expor para viver o novo do Senhor dentro de um novo estilo. Porque muitas vezes o que nós conquistamos até agora, os caminhos que andamos até agora, não serão suficientes para os próximos dias. Então nós vamos precisar não substituir, mas dar continuidade dentro de uma nova disposição no coração para aprender, para entender. Então aquela sensação de que eu já presenciei tudo,
aquela sensação de que eu já adquiri tudo, aquela sensação de que não existe novidade em Cristo, ela precisa ser deixada de lado. Aquela sensação que você chegou ao final da corrida. Não, querido, há uma necessidade, há uma urgência de removermos as falsas sensações. Amém? Então, o que você conquistou até agora não vai ser suficiente para aquilo que vai acontecer a partir de agora. Você vai precisar ter uma disposição no coração e aprofundar as tuas raízes, entrar em um lugar de profundidade para adquirir mais estrutura para os próximos dias. Amém? Muitas vezes nós estamos como pessoas olhando da janela, e a verdade é que não existe nada ruim em olhar da janela. Só que quem olha da janela muitas vezes tem uma visão, mas não acessa. E o acesso é por onde? É pela porta. Então nós vamos ter que sair das janelas onde estamos vendo muitas coisas, onde nós já vislumbramos muitas coisas. Nós vamos ter que passar pela porta, pelo acesso, para realmente tomar posse, para o cumprimento. E para que haja cumprimento, há uma necessidade de um novo posicionamento. E é sobre isso que nós estamos falando todos esses dias, sobre posicionamentos corretos para que possamos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos continuar falando de muitas coisas que vivemos. Nós vamos continuar falando muitas coisas que sabemos. Mas chegou o tempo das nossas falas elas se tornarem. Amém? Então, muitas coisas que nós aprendemos, agora é hora de colocar em prática. E quando nós começamos a colocar em prática, nós recomeçamos a aprender. Nós voltamos a um estágio de aprendizado. Porque uma coisa é enquanto é letra, outra coisa é enquanto é prática. Nós aprendemos enquanto é letra, mas quando colocamos em prática, um novo nível de aprendizado nós entramos. Então Deus, Ele está nos chamando a esse lugar onde o cumprimento, ele exige de nós um posicionamento. Então, o que difere a fala da prática? O que difere o tempo de aprendizado do tempo da ação? Enquanto falamos o que podemos nos tornar, nós podemos ainda dar desculpas. Amém? Então, anota aí. Enquanto nós falamos o que podemos nos tornar, enquanto não é prática, não é visível, não está diante dos nossos olhos, nós podemos dar desculpas. Então, quando as coisas ainda não são sólidas, nós podemos dar desculpas. Mas quando acessamos, quando as coisas vêm à tona, quando as coisas começam a se tornar realidade, aí já não há lugar para desculpas e justificativas. Então, queridos, quando nós acessamos, é como trazer para nós a responsabilidade. E uma vez a responsabilidade assumida, já não há mais espaço para desculpas e justificativas. Então, sair de um lugar onde falamos para o lugar do acesso, onde está se cumprindo, é essencial. Isso vai gerar responsabilidade em você.
Isso vai te tirar de um tempo de desculpas e justificativas. E a percepção que eu tenho é que essa transição da fala para a ação, do ainda não sou para o agora eu sou, da janela onde eu estou vendo, mas agora passando pela porta eu estou acessando, essa transição é uma transição que nos confronta. Por quê? Porque é um lugar de risco. Porque podemos muito bem estarmos estabilizados e maduros na janela, só vendo. E quando acessamos, entramos em um lugar de insuficiência, ou de imaturidade, ou de caramba, algo novo, de desafio. Essa seria a palavra. Então muitos preferem retroceder. É como uma vez eu ilustrei em uma das minhas palavras, é como um time que é campeão na Série B e ele é o melhor. Mas agora ele vai para a Série A. E na Série A, ele não vai lutar para ser o melhor. Ele vai lutar para não cair para B. Então ele já entra na Série A se preparando para se manter ali. Quando nós mudamos de etapas, os nossos maiores desafios é saber lidar com cada etapa. Na etapa anterior, eu estava à frente. Nessa nova etapa, eu estarei atrás. Porque nessa nova etapa, o nível subiu. O nível de exigência. E eu vou ter que, aos poucos, ir me ajustando. É natural. Só que pessoas preferem permanecer na etapa anterior. As pessoas preferem viver em um lugar cômodo que de alguma forma, já trouxe uma estabilidade e é conveniente. Mas o Senhor está nos chamando para vivermos a próxima fase. E a próxima fase é quando acessamos. Então, muitas palavras talvez você recebeu, ou talvez você acessou muitas palavras. Você recebeu muito conhecimento, você acessou conhecimento. Você recebeu palavras proféticas, você acessou palavras proféticas. E agora chegou o tempo do cumprimento. O cumprimento é o lugar que desafia você. É o lugar que agora ou você assume ou você desiste. Então, o lugar do acesso é um lugar que não há mais espaço para desculpas e justificativas. Então, um exemplo. Uma criança, nos primeiros períodos dos estudos, que agora são períodos, na minha época era jardim de infância. A criança, ela não tem uma responsabilidade. Ela vai para a escola no sentido de ser introduzida àquele ambiente, aquele espaço, reconhecer o ambiente educacional, reconhecer e se relacionar com crianças da mesma idade, com pessoas diferentes, como as professoras, e ela vai sendo introduzida nesse ambiente.
ela começa a ter acesso a papel, lápis, canetinha, giz, ela começa a desenvolver atividades, ela vai se adaptando. Mas a realidade é que os primeiros anos são anos de adaptação, anos de ajuste, que não vai requerer da criança uma responsabilidade a fim de provar aquilo que ela está conhecendo ali. O conhecimento ou o lugar de acesso não exige dela agora ações, apesar que é natural. A criança vai aprendendo, ela vai executando, é natural. Mas aí a criança vai passando ano a ano e ela chega em um determinado tempo em que ela vai agora ter que realizar provas, testes. Agora ela vai ter que provar o seu aprendizado. Ela vai ter que colocar em prática o aprendizado. Então agora, aquele tempo livre, onde ela não precisava talvez prestar conta, onde ela poderia dar desculpas. Eu senti sono e eu dormi, eu estava muito cansada e minha mãe me deixou descansar. Mas agora a professora cobrando, não há mais espaço para desculpa e nem justificativa. Ela vai ter que chegar com o conteúdo e esse conteúdo vai ser avaliado. Você consegue compreender isso? Então, queridos, são etapas, algumas etapas da nossa vida, elas não requerem de nós algumas responsabilidades, mas muda-se a etapa, muda-se o nível de responsabilidade. E o lugar do acesso, onde Deus quer nos colocar, é o lugar onde não há espaço para desculpas e justificativas. Então é um lugar onde eu me permito ser alongado, ser esticado. Eu me permito crescer. E eu vejo às vezes o Vitor aqui, meu filho tem 10 anos, e às vezes ele vem, pai, mãe, tá doendo minhas pernas. E a gente já viveu essa experiência com o Bernardo, que são as dores do crescimento. Então, o crescimento, ele traz dor, mas nós, como seres humanos, somos tendenciosos a fugir da dor. Nós fugimos desse lugar que nos alonga. Nós fugimos desse lugar que nos exige. Mas a sabedoria e o entendimento, ele nos conduz para esse lugar. Pela sabedoria e pelo conhecimento, nós entendemos que esse lugar é o melhor caminho. Querido, a Bíblia diz: adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, com tudo que possui, adquire conhecimento. Então, vá entrando nesse lugar, esse lugar de sabedoria te leva para o cumprimento do propósito. Então, o que te faz voltar para um lugar onde você só fala, onde você não assume na prática o discurso? O que te faz voltar? O que te impede de se tornar aquilo que Deus te chamou para ser? O medo? Do que você tem medo?
Você está me assistindo e você tem medo? Do que você tem medo? Por que você não acessa? Do que você tem medo? Dias de cumprimento exige posicionamento. Muitas vezes, esse lugar de transição, onde saímos da fala, do campo da falácia, do discurso, para o campo do cumprimento, muitas vezes, ou sempre, isso vai mexer com as nossas estruturas. E às vezes, nas nossas estruturas, ainda existem coisas que precisam ser removidas. Entenda bem. Talvez você chegou em um lugar onde as coisas não se cumprem. Talvez as coisas do Senhor na tua vida não se cumprem. Talvez você paralisou em uma etapa onde só existe fala e discurso. Porque nas tuas estruturas existem coisas para serem removidas. E o medo de se lançar, de acessar, impede com que essas coisas sejam removidas. Porque no reino de Deus, o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. O reino de Deus, ele é um reino de mansidão e humildade. Então o crescimento no reino de Deus, ele é assim, ó. É como se estivesse descendo. E muitas vezes, perder para ganhar é desafiador. Morrer para viver é desafiador. Ser último para ser o primeiro, porque esse é o reino de Deus, é desafiador. Então eu prefiro ser campeão na Série B do que lutar para ir para A, do que lutar na A, porque é melhor o troféu da B do que eu estar lutando na A. Tem muitas pessoas que se acomodam em um lugar onde é confortável e não quer acessar lugares que vão te exigir níveis maiores de responsabilidade. Agora, quando eu mudo de etapa, na verdade eu estou expondo as minhas estruturas, e se nela estiverem algumas coisas que impedem, elas vão sendo arrancadas mediante a minha exposição. Você tem a oportunidade de retroceder, continuando com as tuas mazelas, continuando com as tuas dificuldades, continuando com os teus pecados de estimação, continuando com a tua vida meia boca, ou você pode acessar e romper com a vaidade, romper com o orgulho, romper com a soberba. Então entenda bem, às vezes as nossas estruturas estão cheias de vaidade, de orgulho e de soberba. Para que haja cumprimento, o Senhor vai mexer nas nossas estruturas. E nós precisamos nos permitir ser mexidos pelo Senhor. Então a notícia é que não será do nosso jeito, é do jeito dele. Não será da minha e da tua forma, é da forma dele. E ele está à procura de homens e mulheres com sabedoria e entendimento. Pessoas que não entram numa falsa sensação de chegada, não se permitem ficar paralisadas em um estágio da vida, mas querem crescer e se desenvolver. Para que se cumpra o que Deus falou, não vai ser do jeito que a gente quer,
é do jeito que Deus quer. Amém? Para Deus é incondicional, mas para nós é condicional. Se Deus fala, Ele faz. Mas se eu começo a me mover segundo as minhas vontades, se eu escolho o lugar que eu quero viver ou andar, se eu opto em ficar em uma fase da vida, querido, eu não acessarei. Se eu escolho onde eu quero andar, Deus não vai ter compromisso com a minha imaturidade ou até a minha rebeldia. Então, muitos estão escolhendo andar nos seus próprios caminhos. Muitos estão escolhendo suas próprias vontades. Muitos estão estabelecendo seus próprios processos. E muitos estão sofrendo por escolher seus próprios processos. Porque os processos de Deus, o crescimento de Deus gera dor, mas é uma dor prazerosa. Existe uma plenitude, existe algo que nos enche. Isso nos encoraja. Então, o que o Senhor está procurando? O Senhor está procurando Salmos 14:2. Vamos ler? Salmos 14:2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Em outra versão, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Então, querido, alguém que tenha entendimento é alguém que busca Deus. Pastor, como adquirir sabedoria? Como adquirir entendimento? Como avançar nos processos? Sair do campo da fala para o campo das ações? Sair do campo onde eu era cheio de justificativa, cheio de desculpa, e agora eu não tenho como dar mais justificativa e desculpa. Agora eu preciso fazer. Como me mover para esse lugar? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busca a Deus. Alguém que busca a Deus é igual a alguém que tem entendimento. Alguém que está alinhado ao que Deus tem é alguém com entendimento, que está saindo da zona de conforto, que está indo do campo da fala para o campo das ações. E se prepara, porque nós estamos para viver nos próximos dias de cumprimento de muitas coisas que falamos há muito tempo. Talvez você tenha um sonho aí no teu coração. Talvez você tenha algo que Deus falou com você. Se prepara, porque eu estou me preparando. Deus está dos céus buscando alguém que tenha entendimento, alguém que o busca. Para quê? Para envolver nos seus projetos, nos seus planos, para viver dias de cumprimento. Alguém que tem entendimento é alguém que busca Deus, é alguém que visa entender o coração de Deus. Entender significa buscar. Quando eu busco é porque eu estou entendendo. E quando eu estou buscando, eu estou encontrando. As pessoas que não buscam a Deus simplesmente não conseguem obter sabedoria. São pessoas tolas.
São pessoas que muitas vezes veem, mas não acessam. Hoje a geração que nós estamos vivendo, uma geração que vê, fala, discute, mas não acessa. As pessoas com entendimento, aquelas que buscam a Deus, têm compreensão da natureza do verdadeiro tesouro espiritual. Talvez, querido, o nosso lugar de comodismo é porque ali existe um tesouro, só que é um tesouro material, onde nós queremos preservar. Só que quando nós saímos desse campo e vamos para o lugar do acesso, o lugar do cumprimento de Deus, o lugar que Deus está propondo a nós, aí já não é mais sobre os nossos tesouros aqui na terra, é sobre os tesouros espirituais, é sobre as riquezas eternas. Então, o que Deus está falando conosco nessa tarde? Que precisamos acessar. Só que para acessar, nós vamos ter que expor nossas estruturas, quebrar o orgulho, a soberba, quebrar a vaidade. Quando a gente coloca a mão na massa, nós recomeçamos um tempo de aprendizado. E as pessoas querem colocar a mão na massa, mas querem achar que já sabe. E por mais que falamos ou acessamos o conhecimento, quando agimos, nós vamos passando por um novo processo pedagógico, um processo educativo. Então, nós precisamos deixar que o Senhor toque as nossas estruturas. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele. Só que eu vou precisar sair da janela, que é um lugar que eu estou vendo, mas é um lugar cômodo dentro da casa, lugar de proteção. Só que quando eu saio pela porta e acesso, aí eu saio do meu lugar de proteção, do lugar onde é cômodo para mim, onde é muito confortável, e agora eu estou em um lugar sujeito a riscos. Só que o risco te conduz a viver o que Deus tem para você. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua tenda, olha as areias, olha as estrelas, conta as estrelas. Sai da tenda, dos lugares que limita, dos lugares que a tua visão ela é limitada, e vá para um lugar e acesse. Então, nós precisamos entender e vivenciar isso tudo. O Senhor está dos céus buscando alguém que tenha entendimento, alguém que o busca, alguém que está diante dele. Noé era um homem justo e íntegro, estava diante dele. Abraão estava diante dele. Os grandes homens de Deus estavam diante dele. Então, o Senhor compartilha os propósitos. Então, homens e mulheres cheios de entendimento, alinhados ao que Deus tinha, saem da janela e vão acessar pelas portas. Querido, não tem problema estarmos na janela, mas desde o momento que Deus te chama, você tem que ir para a porta e acessar. Gideão estava lá, ele não tinha noção nenhuma do que Deus queria com ele. Entenda bem, Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. E onde eu mandar você ir, você vai. Então, no momento do chamamento, nós podemos estar no nosso lugar cômodo, mas desde o tempo do chamamento, eu preciso romper. No momento do chamamento, eu preciso romper e entrar em um lugar talvez de desconforto.
um lugar de risco, mas um lugar de cumprimento. Então Moisés estava lá, e nós falamos isso aqui em um desses dias, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, mas ele percebe uma sarça que queima e não se consome. Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz que chama o seu nome de dentro da sarça: Moisés, Moisés. Queridos, do momento em que Moisés estava apacentando as ovelhas, as cabras do sogro, para o momento do cumprimento, Moisés passa por um processo de encontro, assume o encargo, vai ao Egito, e ali começa todo o processo de liberdade do povo de Deus, que era o propósito de Deus, libertar o seu povo, tirar o seu povo do Egito. Então, para que haja cumprimento, eu e você precisamos romper com as nossas estruturas de vaidade, de soberba, de orgulho. Nós temos que parar com justificativas e com desculpas. Ah, mas eu sou uma criança. Ah, mas eu sou pequeno. Ah, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Deus te vê de uma maneira que você mesmo não te vê. Deus, ele te vê de uma maneira que você mesmo não se vê. E quando buscamos a Deus, não é que nós nos vemos diferente, mas em Deus encontramos a força e a disposição necessária para viver o seu cumprimento. Então, a realidade é que Deus está do céu nos procurando. Ele está do céu buscando pessoas com entendimento, pessoas que buscam a Ele para que haja cumprimento. Que tipo de pessoa você quer ser? Que igreja que nós seremos a partir do que está escrito? Nós seremos uma igreja que materializa o que se fala, vive o cumprimento, ou nós vamos ficar no campo dos discursos, das falácias, acomodados e confortáveis na janela, falando, vendo muita coisa, mas não acessando? Deus está chamando para sermos uma igreja que vive os seus cumprimentos. Agora, o teu relacionamento com Deus, essa busca, porque busca tem a ver com entendimento. O Senhor está dos céus buscando alguém com entendimento, alguém que busca. Então, alguém que busca é alguém que tem entendimento, é alguém que está adquirindo sabedoria. Você, nesse lugar de busca, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, se adaptar e se acomodar em um lugar onde isso gera prazer para você. Então você pode ficar ali vislumbrando muitas coisas, mas os níveis se repetem, os ciclos se repetem, não há acesso e nem cumprimento. Ou você pode ajustar a sua vida às Escrituras verdadeiramente e começar a viver, a acessar, para que haja cumprimento. Amém? Então, Deus está falando nesses dias. E Deus está nos chamando eu e você, para entrarmos em um lugar de se tornar aquilo que falamos. Falar de algo não me torna. Preciso ser. Que igreja que queremos ser? Falar não me torna. Querido, falar que está queimando não te torna incendiado. Você precisa ser um incendiado. Você precisa sair das falsas sensações.
falamos sempre isso em nossa igreja. Estar perto de alguém que queima não significa que você queima. Estar perto de alguém que lê as Escrituras não significa que você lê as Escrituras. Estar perto de alguém que ora não significa que você ora. É uma falsa sensação. E nós precisamos sair das falsas sensações. Sabe? Falar algo não te torna. Podemos falar e não nos tornar. Nós precisamos nos tornar de fato. Mas para nos tornar, nós vamos ter que expor as nossas estruturas, romper com a vaidade, orgulho, soberba, aprender do Senhor que é manso e humilde, se expor ao lugar onde não é do nosso jeito, é do jeito dele. Andar em direção ao acesso. E o acesso é Cristo. Entrar nessa verdade absoluta, que não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Não é algo que eu opto como se fosse uma opção de vida, mas é uma verdade absoluta. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só que estamos falando, mas não estamos acessando. Eu quero caminhar para o final desse tempo dizendo isso para você. O que você fala, se você fala algo, isso não te torna. Primeira coisa que as pessoas fazem é ficar vislumbrando, é entrar no campo do discurso quando muitas vezes passam por uma experiência. Só que eu quero te dizer, querido, que o campo do discurso ele é muito bonito, mas o cumprimento é o que torna o discurso coerente. Então, o cumprimento é o que torna o discurso coerente. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas julgam uns aos outros. As pessoas apontam. As pessoas transferem responsabilidade. As pessoas preferem culpar o pastor, culpar o líder, reclamar acolhimento, falta de abraço. As pessoas elas querem transferir a culpa para a esposa, para o esposo. O problema do casamento sempre é o outro. O problema do relacionamento é sempre o filho, não o pai. Nós somos pessoas que fácil transferem responsabilidade. A culpa é sempre da Eva. E quando você vai perguntar a Eva, a culpa é da serpente. As pessoas transferem a responsabilidade enquanto deveriam assumir as responsabilidades. Querido, Neemias, ele chora por Jerusalém e ele diz: Senhor, perdoa-nos, nós pecamos. Ele traz para si o pecado da cidade e ele confessa como se fosse ele. Se inclua, divida a responsabilidade, peça a Deus para gerar esse coração onde você vai carregar o peso junto e não atribuir ao outro muitas vezes resultados de situações que deveriam ser assumidas por você, que deveriam ser assumidas com responsabilidade. Então, que igreja que nós queremos ser? Uma igreja que fala de algo, mas não se torna? Ou uma igreja que se torna a mensagem? Uma igreja que se torna o que fala? Uma igreja que sai da janela e vai para a porta? Uma igreja que acessa e que presencia o cumprimento? Chegou o tempo de falarmos menos e de ouvirmos mais, de nos tornarmos a mensagem, que antes mesmo de nós falarmos, as pessoas possam ver o cumprimento em nós. Amém?
é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, que as pessoas possam comer dos frutos, que as pessoas possam presenciar os frutos, então ver uma árvore conectada, uma árvore que está sendo nutrida, que está plantada ao cheiro das águas. Então, queridos, guarda essa palavra para você. Falar não te torna, você precisa ser. E qual igreja você quer ser? A igreja que acessa ou a igreja que fica falando? Eu quero ser a igreja que acessa. Eu quero ser a igreja que vai viver o cumprimento. Amém? E olhando para todo o plano eterno do Senhor, eu não quero ser a igreja dos homens, eu quero ser a igreja do Messias. Eu quero ser a igreja que vai viver o cumprimento da palavra. Amém? Eu não quero só viver os cumprimentos aqui, mas eu quero que todo o plano eterno do Senhor se cumpra na minha vida. Eu quero acessar o cumprimento de todo o plano eterno do Senhor. Então, que você receba essa palavra, amém? E seja como Noé, seja alguém que vai se comprometer com a arca, que vai se comprometer com a madeira, que vai se comprometer com a construção, acreditando no que está para se cumprir. Seja alguém que vai acreditar que o templo pode ser restaurado, como Esdras, como Neemias. Alguém que vai lutar para erguer um lugar para que o Senhor possa habitar. Seja alguém como Ageu, como Zacarias, que profetizou em tempos de caos, em tempos de reconstrução, onde as coisas não estavam fáceis, mas eles chamam o povo e diz: olha, parem de se preocupar com suas próprias casas, voltemos a edificar a casa do Senhor, vamos na montanha, vamos cortar os troncos, casa para o Senhor. Vamos ser, queridos, esses que estão se colocando à frente, que estão assumindo responsabilidades. Amém? A distração nos afasta do acesso, mas o Senhor nos chama a uma concentração. Ontem nós falamos, se você assistir a live de ontem, você vai ver, você que assistiu, você viu, nós falamos de concentração e objetividade, nós falamos de não sermos distraídos. E uma igreja que não se distrai é uma igreja que acessa, é uma igreja que participa do cumprimento. Você vai continuar assistindo ou você vai ser um construtor junto comigo? Você vai continuar assistindo ou você vai se envolver com as pessoas que estão envolvidas? Querido, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Sabe, nós estamos aqui na 20ª live. Nós estamos quase encerrando esse propósito. Deus está te chamando para se envolver por inteiro com aquilo que é o seu propósito. E que você viva dias de cumprimento, que você não fique só observando, mas que você acesse. Querido, Daniel orava na janela 3 vezes ao dia. Daniel orava, a janela ficava aberta, virada para Jerusalém. Mas um dia eles retornaram para Jerusalém. Um dia eles voltaram a pisar em Jerusalém. Tu vê como existem etapas. Nós não podemos desistir. Nós podemos até estar na janela hoje, mas nós precisamos mirar o lugar do acesso. Nós precisamos entrar por esse lugar do acesso. Nós precisamos vivenciar os dias de cumprimento. Amém? Deus está chamando eu e você nessa tarde. E eu quero encerrar essa live. Eu quero encerrar lendo capítulo 5, verso... capítulo 5, capítulo 5, verso 14 de Efésios. Amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto,
Não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Esposas, cada um de vós respeitai vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam todas sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-o purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentar a ele, a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele, por esse motivo, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão a só carne. E este mistério é grandioso. Refira-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Refira-me, contudo, à união entre... Talvez você vai falar, pô, o pastor começou a ler sobre marido, sobre esposa. Lembra que eu falei de cumprimento? Marido, esposa, filhos, tudo está conectado. E tudo aponta para uma união eterna entre Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata seu marido com respeito. Efésios fala sobre sermos sábios construtores, que possamos entrar nesse lugar de sabedoria e de construção, que possamos nos envolver com aquilo que Jesus gosta, com aquilo que Ele ama, que possamos sair do lugar da fala, porque a fala não nos torna, nós precisamos ser. Amém? Parar de falar, começar a ser. Que Deus te faça sábio construtor, que você procure entendimento, adquire sabedoria. O entendimento é como buscar a Deus. Deus está do céu procurando uma pessoa que tem entendimento, que busca a Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra. O cenário está sendo revelado. Nós vivemos dias de cumprimento. Isso exige um retorno ao posicionamento. Sermos sábios construtores, nos envolvermos com aquilo que é dele. Isso envolve sairmos do lugar de comodismo e irmos para um lugar onde nos desafia e nos confronta, onde o nosso interior é confrontado. Amém? É como a mãe da águia que pega e começa a tirar a pena do ninho para que os filhotes possam voar. A mãe tira o conforto do ninho para que os filhotes possam voar. Amém? Então precisamos sair das janelas e ir para as portas e começar a acessar e participar do cumprimento dos propósitos de Deus, não só na minha, na tua, mas da nossa, da Igreja de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima tarde. Amanhã nós estaremos aqui para a última live, tá? E eu espero você. Convide seus amigos, familiares, enfim, para participar da live 21. Deus abençoe você. Um abraço.